Talvez algum dia a nostalgia acabe me matando. Isso porque eu sinto falta de momentos da minha vida em que, quando eu estava vivendo, eu ansiava desesperadamente para que tudo aquilo passasse, acabasse, como um caos interno, e que anos depois, olhando para essa situação, olhando para trás, não para o que eu estava vivendo de fato, mas como eu estava vivendo. Eu sinto falta. Falta talvez de ter aquela idade. Falta daquele sentimento? Eu acho que não. Mas muito provavelmente falta de alguma coisa que ficou no passado. Sinto saudades de versões minhas que se foram há tanto tempo e que talvez sejam apenas uma ilusão dentro disso tudo. As ideias boas, as versões que eu deixei que permanecessem dentro da minha mente. As minhas memórias, as partes, mesmo que ruins, que fazem eu ser quem eu sou hoje. É estranho, né? A gente sente saudade de uma coisa que não era tão boa assim. A nostalgia tem essa capacidade de transformar o caos em poesia. Mas eu posso afirmar uma coisa, disso eu tenho certeza. Hoje, a minha vida é muito melhor. Eu tenho coisas que eu pedia há 5, 6 anos. E sim, eu tenho uma vida melhor hoje. Mas eu ainda assim sinto falta de alguma coisa que ficou lá atrás. Alguma coisa que eu não sei explicar. Eu não sei exatamente o que é. Mas eu cresci, eu mudei. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa boa veio e que existe hoje. E eu sou sim muito grato por essas pequenas coisas. Mas ainda existe um vazio que não é preenchido. Um vazio que ficou no passado, que quase sempre volta num domingo à noite. Talvez seja o vazio de que eu estou envelhecendo. Eu estou me tornando um adulto. Eu não sou mais um adolescente. Eu não sou mais uma criança. E que por isso eu sinto falta daquelas pessoas que estavam comigo, dos meus amigos, daquela rotina de ir à escola todos os dias e sobre ter tempo. Era isso também. Talvez eu sinta falta de ter tempo, de sobra. Saudades de brincar quando eu era criança com os meus primos, ou de brincar com a minha tia. Saudades de assistir novelas com a minha mãe. Saudades de ler um livro na varanda de casa, vendo o pôr do sol, em plena pandemia. Dos meus amigos da época de escola. Saudades de como era aquele momento. Aquela união, aquela conexão, todo mundo junto, conversando, e como as coisas eram fáceis também. Nem todas as coisas, mas as coisas eram mais fáceis. Hoje em dia, muitas dessas pessoas que passaram pela minha vida são completamente estranhas. E que talvez se eu não as tivesse vivido, elas sempre seriam estranhas. Sempre seriam isso que elas são hoje. Estranhas. Apenas conhecidos. Mas conhecidos de qual época? Eu conheço uma versão passada deles. Então, todas as ideias que eu tenho dessas pessoas são as ideias que eu tenho do passado. Eu não conheço mais quem é aquela pessoa hoje em dia. E assim como eu, ela provavelmente mudou. Ela não gosta mais de rosa e agora gosta de amarelo. Ela não quer mais fazer medicina e está fazendo nutrição. Eu não sei. Eu não conheço mais essas pessoas. Eu não convivo mais com essas pessoas. Mesmo que eu às vezes as encontre, é totalmente diferente. São outras rotinas, outras prioridades, outras pessoas. E que entra a nostalgia. As versões passadas daquelas pessoas. As versões passadas que eu vivi conhecendo aquelas pessoas. É claro que o nosso cérebro tende a romantizar certas situações. A gente romantiza aquela verdade,
aquela situação, a gente romantiza algumas coisas. E é natural. E é claro que tudo isso é uma grande influência da mídia. A mídia nos faz romantizar a adolescência como o período mais bonito da nossa vida, o período mais agitado, intenso, fervoroso, aquele período em que você pode experimentar de diversas coisas e ok, ok. Mas quando a gente está vivendo aquele período, a gente só quer que ele acabe. Quantas vezes você já não se pegou aos 15, 16, 17, sei lá quantos anos, na sua adolescência, dizendo a seguinte frase: eu só quero ser adulto e me tornar independente. Eu só quero que tudo isso acabe logo. Eu quero fazer 18 anos. Ah, porque quando eu tiver 18 anos, aí sim as coisas vão ser diferentes. E agora que a gente é maior de idade, que a gente fez os benditos 18 anos, os tão sonhados 18 anos, a gente pensa no que aconteceu no passado e quer voltar para aquele passado, não com a chance ou com o desejo de fazer diferente, porque não há arrependimento. A saudade, hoje em dia, na vida adulta, se nós não nos permitirmos, às vezes, abrir espaço para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, a gente se torna imerso dentro de uma rotina cansativa, que não tem tempo para nada, que a gente não tem tempo para viver, para gerar conexões novas ou para nutrir aquelas que já existiam antes. É por isso que a gente sente falta, porque existia tempo para fazer todas essas coisas e não tinha um esforço tão grande, porque você convivia com aquelas pessoas todo o tempo. Nós tínhamos as mesmas rotinas, os mesmos interesses e que por isso era mais fácil. E eu acredito que isso assusta qualquer um de nós. Perceber que a gente está envelhecendo. Isso não é sobre uma síndrome de Peter Pan. É natural do ser humano. Todo mundo pensa sobre isso. Todo mundo sente saudade das épocas em que era mais novo. E eu falo com tanta convicção, com tanta coisa da adolescência, porque é o período mais recente, é o período que eu mais tive experiências na minha vida. Por mais que na infância seja a época das descobertas, a adolescência é para explorar, para ser rebelde, para sentir. É quando nós estamos com os hormônios e os sentimentos à flor da pele. E talvez eu ainda seja esse adolescente, vivendo a vida de um adulto no corpo de um adulto. Que dentro da cabeça desse adolescente existe aquela criança que tem as suas experiências também, que tem os seus momentos de alegria, que tem os seus traumas e que algumas das vezes só precisa de um abraço, só precisa se sentir querida, amada, respeitada dentro daquele espaço. E cabe a você, adulto, abrir espaço para essas versões suas também coexistirem entre você. Não dá para ser sério todas as vezes, não dá para ser adulto todas as vezes. A verdade é que ninguém sabe como ser adulto de fato. A gente está performando, a gente está fingindo que sabe alguma coisa quando ninguém sabe nada. Então, deixa a situação mais leve. Se permita viver e sentir, se permita que as suas versões adolescentes e suas versões, porque durante a adolescência nós temos diversas versões ao longo dos anos. À medida que vamos crescendo e desenvolvendo o nosso senso de eu. Então deixa que esses adolescentes explodam a porta e seja você, sejam eles. Permita que a sua criança também se sinta acolhida. Dê aquilo que faltou na sua infância. Ou dê aquilo que você teve de sobra: amor, carinho e respeito. É isso que a gente precisa. Ser ouvido e ouvir as nossas versões passadas. Nós não podemos trancá-las em uma parte do nosso cérebro e fingir que elas nunca existiram e que nunca mais vão existir. Talvez por isso, por já ter um acervo tão grande de memórias e por já ter 3 contas e um computador e um HD e várias fotos, vários
memórias espalhadas pela casa, em álbuns, no notebook, em contas, é, é que eu comecei a perceber a vida com outros olhos e a documentar a minha vida atual. Porque eu tenho certeza que daqui 5 anos eu vou sentir saudade dessa vida que eu estou vivendo agora. E eu vou ter orgulho de olhar e ver o quanto eu cresci, o quanto eu desenvolvi, o quanto eu melhorei e como algumas situações que pareciam caóticas naquele momento me fizeram tão bem no futuro. E sim, eu tiro selfies, eu vou gravar os momentos, eu vou registrar também na minha mente há coisas em que eu me pego pensando, e eu acho importante que nós comecemos a praticar esse exercício de olhar para uma determinada situação e falar dentro de nós mesmos, para que o nosso cérebro grave aquilo e que nós vamos nos lembrar daquilo com perfeição, daquele dia, daquele momento, da forma que ele é. Então você para um momento, sem celular, sem nada, e só admira, desacelera. É isso que a gente precisa na vida adulta. Os nossos momentos de lazer não precisam ser chatos, não precisam ser intensos, corridos, assim como a nossa vida já é. Você para, respira, olha com vontade, com alegria e fala: obrigado, eu quero me lembrar disso para sempre. E eu gravo porque eu tenho medo de esquecer. Eu tenho medo sim de esquecer. Esquecer das pessoas que estão comigo hoje, das pessoas que me fazem tão bem, das situações em que eu estou vivendo. E eu gravo para ser grato, para mostrar que eu sou grato pelas pequenas coisas também. Eu sou grato pela vida que eu tenho hoje. Compartilho isso no Instagram como forma de registro, porque é a parte mais fácil em que eu consigo acumular tanta coisa. Eu posso postar e não sobrecarrega o armazenamento do meu celular. Isso me permite que eu grave mais e mais e mais. Isso é ótimo. Eu amo esse exercício. Eu amo registrar a minha vida com orgulho, com alegria e ser grato pelas pequenas coisas. Eu amo fazer isso. É uma coisa que está dentro de mim e que eu demorei muito para perceber, mas que eu percebi. E que talvez agora eu falando, você comece a perceber também, comece a fazer por conta própria. Não porque eu disse que isso é legal e funciona para mim, mas por desejo seu mesmo, de começar a perceber o quanto a vida é maravilhosa. Nossa vida, ela também acontece no dia a dia, na rotina, nos pequenos detalhes, não só nas grandes coisas, nas grandes conquistas, não só, conquistei a minha casa, não, conquistei um trabalho novo, tive a oportunidade de conhecer uma cachoeira, tive a oportunidade de fazer uma coisa nova com um amigo, conheço uma pessoa nova, legal, interessante, que eu gosto de trocar ideia, que eu gosto de conversar, é uma boa amizade, é uma pessoa que me acrescenta, que me soma, é uma pessoa que me entende. Tive uma experiência nova hoje, sozinho. Fui ao cinema pela primeira vez, sozinho. Achei a solução para um problema de 5, 6 meses. A vida acontece nos pequenos detalhes e cabe a nós sermos gratos por isso também. Porque essa é a garantia que o universo tem de que aquilo que a gente está pedindo hoje, a gente vai ser grato no futuro. É assim que funciona. Se você não é grato pelas pequenas coisas, mesmo que seja pelo ar que você respira, assim fica difícil. De verdade. Quando a saudade bater, fica tranquilo. Sente saudade, volta nas fotos, vê, sente aquele momento, racionaliza, tira um tempo para pensar sobre aquela situação, como você sentia na época e como você sente hoje. Realmente, para se analisar e você vai perceber que essas situações elas acontecem e muitas das nossas versões passadas se perderam. O meu eu de 13 anos não existe mais. O meu eu de 15 também não. O de 18 talvez nem esteja mais aqui.
Mas todas essas versões ainda existem dentro de mim e que estão aqui presentes e me fizeram, cada um em suas pequenas partes, me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje, com quase 22 anos. Então, eu tenho muita experiência em muitas coisas e, ao mesmo tempo, muita inexperiência de vida. E é por isso que eu quero experimentar cada vez mais do prazer e o privilégio de poder estar vivo, de estar presente, de estar aqui e agora. E a nostalgia é só uma prova de que o tempo passou. A gente cresceu, evoluiu, melhorou, mas também nós não esquecemos de quem nós somos. A gente lembra com carinho, com respeito, mas é preciso seguir em frente, com olho no futuro e o foco no presente. E no final, talvez esse medo nunca aconteça. Talvez eu nunca me esqueça de quem eu fui. E eu espero mesmo que isso não aconteça, porque eu quero me lembrar de todas as sensações, ou pelo menos de grande maioria delas, com carinho, com respeito e lembrar de mim. Eu não quero me perder na vida adulta. Eu quero sempre deixar que a minha criança viva, que as minhas versões de adolescentes vivam e que as minhas versões de jovens adultos e as minhas experiências também vivam. Eu quero coexistir em diferentes situações, coexistir entre passado, presente e futuro, coexistir entre as diversas versões em que a vida me proporcionou. Porque no final, eu sou todas elas em um só e ao mesmo tempo.